Bom dia, minha gente! Estamos aqui hoje para nossa live, dando sequência aí ao nosso plano de leitura bíblica em 2 anos, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade com com essa nossa leitura bíblica em ordem cronológica, fazendo também o nosso caderninho, né, o nosso próprio devocional pessoal, OBA, oração, Bíblia e aplicação. E dessa forma temos mergulhado aí um pouco mais nas Escrituras Sagradas, conhecendo mais esse Deus maravilhoso, não é mesmo, minha gente? Então é com grande alegria que nós estamos aqui e pela possibilidade dessa ferramenta que temos aqui, né? Podemos nos conectar aí e estudarmos juntos a palavra de Deus. Então, bora lá, minha gente, já envia aí esse aviãozinho para que as pessoas possam estar aqui conosco nesse tempo tão maravilhoso, né, gente? E esse sábado eu fiz a live sobre o mapa mental e, gente, eu não consegui nem postar, né? Ele saiu, eu saí e o final de semana foi muito intenso por aqui. Então, essa semana ainda vou ver se eu consigo colocar o vídeo do mapa mental e também a foto do mapa mental que nós fizemos neste sábado sobre o chamado de Moisés, que foi, assim, sensacional. Outra coisa também que eu quero dizer é sobre a nossa live do tabernáculo. E provavelmente será no próximo sábado, dia 20, nesse sábado agora, né, que vai vir no dia 21 de março, eu farei essa live às 9 horas da manhã, um pouquinho depois, tá? Ao invés das 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Ainda estou aqui vendo esse horário, tá, gente? É que tem gente que fala que 8 horas é muito cedo. Gente, eu não acho muito cedo, não. Né? Ainda mais para um conteúdo assim que a gente vai ter. Então, do tabernáculo inteiro, porque ou seria de manhã ou seria à noite, mas no sábado eu creio que é um dia e um horário que a gente consegue se organizar aí na nossa rotina, né, gente? Então eu vou colocar para vocês aí o dia e o horário certinho para a nossa live do tabernáculo. Tá bom, gente? E aí depois, né, com todo o conteúdo, vai ser assim, sensacional. Tá bom? Eu vou confirmar, então, vou colocar lá e vou fazer ainda uma enquete. Então, as possibilidades são essas, tá bom, minha gente? Então, vamos lá iniciar a nossa leitura de hoje, dando graças a Deus por esse tempo, por esse dia. E iniciar Êxodo capítulo 33 e capítulo 34. Meu Deus, depois do 32. Gente, é assim, é da gente ficar horas meditando na palavra de Deus, né? Mergulhando nessa revelação que o Senhor faz a nós, nessa possibilidade que Ele nos dá de conhecer quem Ele é. Isso é a maior bênção que nós podemos ter. Porque se não fosse por Ele mesmo, nós não teríamos como conhecer quem Deus é. Por isso que Ele deixa para nós as Escrituras, que é a sua autorrevelação. É Ele se revelando para nós quem Ele é. Porque se não fosse assim, não teria como a gente conhecer quem Deus é. Então, a gente precisa compreender que existe essa revelação de Deus para nós e tudo isso faz parte de uma relação que nós vamos ter com Ele e de algo que é processual, né? É Deus se revelando para nós. Então, isso é maravilhoso, porque faz com que a gente entre nesse fluxo de conhecer a Deus e vai ser assim até que Ele venha. Né? Não é uma coisa assim, eu já conheço o suficiente, eu já li a Bíblia uma vez, eu já li a Bíblia 2 vezes, a pessoa se gaba ainda de dizer quantas vezes leu a Bíblia, né? E muitas vezes a gente apenas lê a Bíblia, mas a gente não tem relacionamento com Ele. Isso não significa que você conhece a Deus.
Então, à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, nós vamos respondendo aquilo que nós estamos compreendendo sobre ele. Respondendo como? Agindo de forma que esteja alinhado com aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras Sagradas. É isso que vai gerar em nós maturidade, é isso que vai gerar em nós, né, um crescimento espiritual. Né? Então, hoje nós vamos ler aqui o capítulo 33 e o 34 do livro de Êxodo, um livro, né, que está tão distante de nós, onde nós vemos aí tantas coisas que a gente não entende. Nós não entendemos mesmo, porque aquele contexto é diferente do nosso. Mas nós precisamos abrir a nossa mente para compreender os princípios de Deus dentro da sua revelação progressiva. Dentro da revelação que Deus vem a nós e se revela dentro de uma revelação progressiva dele. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos compreendendo mais. Por quê? Porque se ele chega e se revela de uma vez, não para um vivo diante dele. Não tem como. Então, ele vai, na medida que a gente consegue, né, através dele mesmo, ir compreendendo. Então, é uma progressão. É algo que a gente vai caminhando e compreendendo. Mas que aquilo que nós lemos aqui, muitas vezes, literalmente, não é aplicado nos nossos dias hoje. E eu não posso ler um texto do Antigo Testamento aqui e querer aplicá-lo literalmente à minha vida hoje. Né? E querer entender Deus com as lentes do século que eu vivo hoje. Não tem como. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, por isso que eu costumo dizer, né? Aperta o cinto e vamos mergulhar na história. Vamos voltar lá no ano 1500 antes de Cristo, aproximadamente, que é esse período que nós estamos aqui na história. Vamos mergulhar lá e observar com a lente daquele contexto, daquele momento, onde aquela porção da progressão, da revelação de Deus está sendo dada para aquele povo. Vocês entendem isso? Então isso aqui muda completamente o nosso entendimento. O nosso entendimento sobre quem é Deus. Tá? Então vamos lá, gente. Eu vou dar graças a Deus por ele, depois dessa introdução que tivemos aqui, e vamos iniciar a nossa leitura em Êxodo 33 e 34. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor vem até nós. Obrigada porque o Senhor nos entrega a Tua palavra, Senhor. Essa palavra tão preciosa, Pai. Que nós possamos, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos refletir sobre a Tua palavra, Senhor. E buscar uma vida em obediência a ela. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar, mesmo numa palavra que foi entregue a um povo há 1500 anos antes de nós, Senhor. E mesmo assim a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante como uma espada de 2 gumes, Paizinho. Ensina-nos, Senhor, orienta-nos, dirige os nossos passos, para que em tudo, Senhor, nós possamos glorificar quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, fala conosco neste tempo, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá. Eu vou ler hoje na minha versão, na Bíblia, nova versão internacional, NVI. Tá bom, gente? NVI. Então vamos lá. Diz assim, e é interessante a gente se lembrar, né, que o capítulo anterior a esse, porque se eu não sei, né, do capítulo anterior, se eu não li o capítulo anterior, se eu não entendo esse contexto, é aquilo. Nós precisamos compreender o contexto. Eu não posso tirar um texto do seu contexto, porque o texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Então, eu preciso colocar esse texto, nós vamos iniciar aqui a leitura de 33, mas é muito importante, né, o entendimento de que esse capítulo aqui vem na sequência do 32, o 32 com o bezerro de ouro, né? Que a gente vê aí tudo aquilo
que estava acontecendo enquanto Moisés estava lá no monte, o que o povo estava fazendo. E aí vem o capítulo 33, que começa assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abrão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. E isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Olha isso aqui, gente. O que o Senhor está dizendo, né? O Senhor está dizendo assim, olha, vão vocês, né? Eu vou cumprir a minha parte na promessa. Qual era a promessa? De conduzir vocês a uma terra que mana leite e mel. A uma terra, né? A essa terra prometida. Eu vou, olha, como ele fala assim, ó, eu vou expulsar todos aqueles povos, vocês vão entrar lá nessa terra prometida, nessa terra que brilha os olhos de vocês para que vocês entrem nessa terra. Pois bem, eu vou dar essa terra para vocês. Mas quer saber? Eu não irei. Eu mandarei um anjo adiante de vocês. E ele diz assim, então vocês podem ir, ou seja, vocês não cumpriram a parte de vocês na aliança, mas eu cumpro a minha. Vocês se lembram que nós falamos aqui, inclusive, num dia de live também, no Êxodo capítulo 24, que nós dissemos que era o povo afirmando a aliança de Deus, onde Deus entrega a aliança para aquele povo, né? E depois de Deus entregar a aliança para aquele povo, o povo responde com sim, tudo aquilo que Deus disse, nós obedeceremos. Vocês se lembram disso? Pois bem, lá no Êxodo 24, acontece tudo isso daqui e o povo está completamente a par daquilo, né? O povo em desobediência absoluta, né? Já no primeiro mandamento de Deus, onde o povo já estava adorando a um ídolo que eles mesmos fizeram. Eles mesmos construíram aquele ídolo, aquele bezerro de ouro, que inclusive foi feito com que? Se a gente parar, né, a gente foi no dia de ontem, é um texto muito rico também para nós estudarmos e compreendermos tantas coisas, mas eles construíram aquele bezerro com o ouro que eles tinham retirado do Egito. A libertação que Deus tinha dado para eles. A libertação de Deus, e Deus falou, ei, vocês vão ser libertos e vocês levarão aí os despojos do Egito. Esses despojos, eles tinham uma finalidade, vejam. A finalidade dos despojos do Egito era para a construção do tabernáculo. E o que eles fizeram? Construíram ídolos. E aí a gente já vê tanta coisa, né? Como nós realmente, com aquilo que Deus nos dá, com a liberdade que temos em Cristo, nós tornamos isso como um ídolo, muitas vezes, em nossas vidas. Foi o que o povo fez. E Deus estava dizendo para eles, olha, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês. E esse anjo vai expulsar os cananeus, os amorreus, vai fazer aquilo que eu tinha dito que aconteceria. Ou seja, a minha parte eu vou cumprir. Vocês não cumpriram a de vocês. E aí o texto bíblico continua dizendo, versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro,
Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento, sempre que Moisés ia até lá. Todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via que a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Gente, olha só, né? O que a gente vê aqui? A gente vê que o Senhor, ele diz para Moisés assim, ó, a gente está no versículo 14, né? E o Senhor, ele diz para Moisés, fala assim, ó, eu mesmo o acompanharei, lhe darei descanso. Ele está dizendo assim, Moisés, eu vou. Duas coisas aqui, né? A gente pode dizer que o Senhor fala para Moisés. Se a gente observa aqui esse texto, ele diz assim, olha, eu vou mandar um anjo à sua frente, né? E é um anjo do Senhor, não aqui a encarnação, a pré-encarnação de Cristo, né? Esse anjo aqui é referente a um anjo do Senhor, não ao Cristo, né? Como nós temos em algumas ocasiões aí do Senhor. Aqui seria um anjo do Senhor. Então ele está dizendo aqui isso, ele está falando assim, olha, o anjo vai à sua frente e vocês vão herdar essa terra, né? Essa terra que vocês querem tanto, vocês vão herdar essa terra. E a outra coisa que ele fala assim, olha, mas eu não vou com você, né? Eu não vou com você. E é interessante que o Senhor fala para o Moisés, fala assim, ó, no versículo 14, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Isso aqui é o Senhor falando para Moisés. Então o Senhor está falando assim, ó, Moisés, é o seguinte, com você eu vou. Eu vou com você e eu vou te dar descanso. Presta atenção nesse texto aqui, gente. O Senhor, ele aqui não está falando para o povo dele, ele está falando para Moisés. Ele está falando assim, Moisés, fica tranquilo, que eu vou acompanhar você, eu vou dar descanso para você. É como se ele estivesse dando assim, dizendo nominalmente para Moisés. E agora a gente tem a resposta do Momô. A gente tem a resposta do Moisés aqui. Ele diz assim, ó, versículo 15. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Gente, isso daqui é tão profundo. Porque é o Moisés, como nós já falamos, é o Moisés que está aqui como um tipo de Cristo. Ele está aqui fazendo o quê? Ele está sendo o mediador entre aquele povo pecador e um Deus que é santo. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, né? Intercedendo por aquele povo. E ele está falando assim, Senhor, se o Senhor não for, não nos mova daqui. Sabe, isso aqui é tão poderoso, porque a gente percebe o coração de Moisés, que
aquilo que Deus podia dar de melhor para aquele povo era a terra prometida, né? Era aquilo que brilhava aos olhos daquele povo. Era o que o povo queria, uma terra. Imagine, gente, um povo totalmente escravo, sem perspectiva nenhuma. Como que um povo ia herdar uma terra? Não tinha como. E Deus tinha prometido essa terra. Então era uma bênção, né? Era um ganhar na loteria. Eles ganharam, simplesmente está aqui a terra para vocês. E o Moisés diz assim, não, nós não queremos essa terra, não nos faça sair daqui. Sabe por quê? Porque toda essa prosperidade, toda essa bênção material não tem valor sem a tua presença. Meu Deus do céu. Olha isso. Toda essa bênção material, ela não tem valor sem a tua presença. Isso aqui mostra o coração de um homem de Deus que busca a presença muito além daquilo que Deus pode dar. Ou seja, a terra prometida e a prosperidade não fazem sentido sem a presença. É o entendimento de que a presença de Deus, ela é o bem supremo de Deus. Gente, não há outra. Não há razão para existir um povo de Deus sem que haja a presença de Deus. Não faz sentido. Então, muitas vezes, nós estamos também passando por momentos das nossas vidas em que estamos clamando a Deus por algum bem material, por algum bem nessa terra aqui. Mas o nosso coração, a nossa fala, o nosso pensamento, não se importa se a presença de Deus está ou não está. A gente quer o quê? O bem material. A gente quer aquela prosperidade, a gente quer aquilo. Mas não. Ele é o bem supremo. Ele é a maior bênção. A maior bênção que Deus pode nos dar não é nada que nós encontramos nessa terra. A maior bênção que Deus pode nos dar é uma pessoa, Jesus Cristo. E Ele nos deu. É Jesus. Ele é a nossa maior bênção. E por isso que ele diz assim, ó, e eu acho interessante que o Moisés, ele pega e ele responde aquilo que Deus tinha dito para ele, falando assim, falando sobre um povo, porque para Moisés também não fazia sentido para o Moisés o quê? Ele ter a presença só para ele. Olha isso. Não, Senhor. Nós somos o povo da aliança. Nós somos um povo. Sabe, o que Deus está fazendo aqui é trazendo trazendo Moisés, colocando o Moisés justamente nessa pressão do que ele estava passando para sair essa essência dele, que está apontando para quem? Para Jesus. Isso aqui está apontando para quem? Para Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele é a presença de Deus em nós. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então ele está dizendo assim, não. Eu não quero só para mim. E quando Jesus morre naquela cruz, não é por ele, mas é pelo povo. É por nós. Gente. Então ele continua dizendo assim, ó. Se não me... Versículo 17. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque
tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Meu Deus do céu. Olha o que o Senhor diz a Moisés. Diante dessa oração intercessória que Moisés faz aqui. Deus fala assim, eu vou fazer o que você está me pedindo. Primeiro, porque o seu pedido está alinhado à minha vontade, né? Segundo, porque eu tenho me agradado de você. Eu acho lindo porque Deus ele vai nominalmente a Moisés aqui. Ele fala para Moisés, ele fala assim, eu conheço pelo nome. Por quê? Porque para você eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus de perto. Então, disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Ah, não, gente. Não, gente. Olha, é como se Moisés estivesse dizendo assim, ele está diante de uma situação muito extrema, né? Moisés está diante, o que tinha acabado de acontecer, o bezerro de ouro. Depois Deus vem e fala, não, eu vou mandar o meu anjo, vocês vão herdar a terra, mas eu não vou com vocês. Deus diz assim, não, então eu vou fazer o que você me pede. Aí Moisés, ele fala assim, então, eu peço-te que me mostres a tua glória. A glória de Deus é a manifestação da sua presença. A glória de Deus é a manifestação da sua presença. Então, e Deus respondeu. Olha isso. E Deus responde. Diante de você, eu farei passar toda a minha bondade. E diante de você, eu proclamarei. Cadê, gente? Eu até me perdi aqui. Proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Meu Deus. Então, o Senhor, a Bíblia diz aqui, que o Senhor responde a Moisés dizendo assim, diante de você eu farei passar toda a minha bondade. O Moisés pede para ver a glória de Deus e o Senhor fala, eu passarei diante de você a minha bondade. É como se fosse um rastro da glória de Deus. Porque Moisés não podia ver. Que tipo de ver essa face de Deus? Por que o texto bíblico aqui fala que Moisés falava com o Senhor face a face? Essa face a face é diante da presença de Deus, mas sem ver a Deus, a face de Deus, né? Porque ninguém poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Então, na sua essência, na sua plena essência. Então, o que ele faz aqui? É um rastro da sua glória. E é tão lindo, porque o que Moisés, se a gente vê no capítulo anterior, eles falaram assim, ó, a gente quer, cadê? O povo, deixa eu ver se eu acho um texto aqui. O povo queria ver, né? O povo queria ver alguma coisa.
Eles queriam ver e por isso eles construíram aquele bezerro de ouro. E aqui nesse texto 33, é Moisés dizendo o que ele queria ver, né? É Moisés dizendo que quer ver o que? A glória de Deus. Gente, quando a gente lê isso daqui, a gente começa a observar que o desejo de Moisés era ver a glória de Deus. E quando a gente vai lá para Jesus, a gente vê no texto bíblico, deixa eu ver se a minha Bíblia, não está aqui, eu vou abrir essa daqui, em João, no capítulo 1, no versículo 14, abre lá comigo. O texto bíblico diz assim, ó, João 1, olha, versículo 14 fala assim, ó. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, vindo cheio de graça e de verdade. Aquilo que o Moisés estava pedindo para Deus, ver a sua glória, nós podemos ver a glória em Cristo. Em Cristo se vê a glória de Deus. E aí você pode pensar assim, né? É uma questão. Você fala assim, tá, mas Jesus ele já morreu, né? Há 2000 anos. Como que eu posso ver essa glória? Né? E você fala assim, puxa, mas como? O desejo do coração de Moisés era ver a glória de Deus. Essa glória estava sendo, como eu falei, revelada progressivamente. Essa glória da própria imagem de Deus. Então ela vem no Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Vem, ele nasce como Deus Emanuel. Então, quando vem Jesus, a glória de Deus se manifesta no Filho. E aí você pensa, tá, mas e agora? Jesus já morreu, como eu vejo a glória? Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é o Verbo encarnado. O povo, na época do Cristo, via a glória manifestada na pessoa de Jesus. Nós, hoje, temos o quê? A palavra de Deus. Eu vejo a glória do Pai ao meditar nas Escrituras Sagradas. Ao ler a palavra, na convicção que a palavra de Deus é Ele se revelando para mim. E aí a gente vai continuar a leitura e olha isso aqui. Capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, porque ele tinha quebrado. E nelas escreverei as tábuas que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no altar do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas, bois, deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então, o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Ele volta naquilo que ele tinha dito. Mesmo sendo este um povo obstinado,
perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a sua herança. Meu Deus do céu. É muito maravilhoso porque presta atenção nisso daqui. Quando, eu estou até tremendo, porque quando Moisés pede para Deus falar assim, Senhor, mostra-me a tua glória. E muitas vezes nós pedimos, já falei sobre sinais aqui que nós pedimos a Deus. Nós pedimos sinais e pedimos sinais miraculosos. Aqui Moisés estava pedindo para ver a glória de Deus. Deus se revela para Moisés no rastro da sua glória. Naquilo que Moisés podia receber de Deus e permanecer vivo. E é interessante que o Senhor, ele desce, ele permanece ali com Moisés, o Senhor passa diante de Moisés e Deus proclama quem ele é. Ele fala quem ele é para Moisés. Olha isso aqui. Deus não fala de nada que ele pode dar a Moisés ou fala sobre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Ele fala sobre quem ele é. E isso, ao ouvir sobre quem Deus é, Moisés, ao ouvir sobre quem Deus é, o que acontece com Moisés? Qual é o resultado disso? Adoração. Olha, imediatamente, depois de ouvir quem Deus é, Moisés se prostra com o rosto em terra e adora a Deus. Meu Deus. Então vamos ver aqui como que Deus se revela a Moisés. Ele fala, Senhor, Senhor, Ele é um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Aqui é o Senhor revelando quem Ele é. É o Senhor falando sobre a sua misericórdia, sobre a sua justiça, sobre a sua graça. É Deus permanecendo na sua parte da aliança, permanecendo na sua fidelidade, apesar do homem. Mas como que a gente pode ter, como que a gente pode compreender isso? Um Deus que é totalmente justo e um Deus que é totalmente misericordioso. A sua justiça e a sua misericórdia. Como que um Deus que é justo, que é santo, como que nós podemos compreender esse Deus com a parte do homem que está o quê? O pecado. Como que pode conceber isso junto? Aí, gente, é o mergulho mais profundo que vai cair assim as escamas dos nossos olhos. Como que eu posso compreender isso? Como que eu posso entender um Deus justo? E se revelar ou estar com um povo que é pecador. Como que isso pode estar junto? Como que se cumpre isso? Isso se cumpre em Jesus. Em Jesus. Eu não posso compreender isso se não for em Cristo, na cruz do Calvário. Na cruz é como nós temos esse dilema das Escrituras solucionado. Por quê? Porque em Cristo
Um homem justo, perfeito, sem pecado. Ele morre naquela cruz, satisfazendo a justiça de Deus pelo pecado da humanidade. É na cruz que Deus satisfaz a sua justiça. E Ele permanece sendo justo, Ele permanece sendo bom, Ele permanece sendo compassivo, misericordioso. Isso é parte dos nossos estudos que nós fizemos e falamos sobre aquele canal que eu tenho aqui sobre o discipulado. Eu vou ver se eu faço novamente sobre o discipulado. Mas isso é algo para a gente meditar. Tá bom, gente? Amém? Você está comigo aí? Você entende tamanha profundidade da palavra de Deus? Você entende isso? Me diga aí. Se isso não é maravilhoso demais. É incrível, gente. Por isso que não existe mente humana capaz de compreender tamanha profundidade, tamanha entendimento. Amém. Então não é pelo homem, é pela graça. Amém. É esse o ponto. É esse Deus aqui, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que vem se revelando. Versículo 10 fala assim, ó: faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas. Veja, ele está dizendo assim, ei, quebre tudo desse povo. Não faça aliança com esse povo. Ao contrário, derrube os altares deles, as suas colunas sagradas, corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. O que o povo estava fazendo no capítulo anterior aqui, no capítulo 32? Eles estavam idolatrando, aquele bezerro de ouro. Deus é um Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, segundo seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Olha isso aqui. Presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é o que vai acontecer quando nós estivermos lendo lá no livro de Josué. Olha isso. No livro de Juízes, Josué, a gente vai ver isso aqui. Quando elas se prostituírem segundo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa de pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros, cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias.
Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na de colheita. Celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei as nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado. E não deixe sobre algum do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra, do santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Falamos sobre isso já, né? Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Versículo 29 diz assim: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha isso aqui, né? O Senhor aqui, o texto bíblico fala que o rosto de Moisés resplandecia. E é interessante que enquanto, no versículo 29 a gente vê, né, que enquanto Moisés falava com o Senhor, por ter conversado com o Senhor, né, nesse tempo de intimidade com o Senhor, é que o rosto dele resplandecia. E a gente vê que no Novo Testamento, o texto bíblico vai dizer que nós somos luz, o Senhor nos chama a ser luz neste mundo aqui, né? Ou seja, para que o nosso rosto resplandeça. Resplandeça no quê? Pela glória de Deus, não por nós. Nós não temos luz própria. A nossa luz, ela é reflexo da luz de Deus, é reflexo da comunhão com Ele. Então, é na comunhão com Ele que o meu rosto vai brilhar, né? E nesse tempo aqui que nós estamos vendo, que ainda, né, esse tempo aqui antes do Cristo encarnado, olha isso, antes do Cristo encarnado, a gente vê que essa glória do Senhor que vinha, esse brilho, ela ia apagando. É o que nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos lá comigo. 1 Coríntios. Cereja, bota a cereja aí do bolo. Bota a cerejinha aí do bolo. Bota a cerejinha aí do bolo, minha gente. E vamos ver aqui cereja do bolo de hoje, né? Onde nós vemos que é muito importante nós vermos o que
que enche os nossos olhos? Vamos falar assim. A gente viu que o povo, eles queriam... eles construíram aquele bezerro porque eles queriam ver alguma coisa, eles queriam materializar aquela fé deles, aquela liderança, ao próprio Moisés, ao próprio Deus. E eles fazem aquele bezerro. Nós vemos depois aquilo que o Moisés queria ver. E o que o Moisés queria ver era a glória de Deus. E aí eu pergunto para você, o que você quer ver? O que enche os teus olhos? O que você quer ver? Você é movido por quê? Né? Lá em Mateus, no capítulo 6, diz assim, ó, deixa eu ler esse texto aqui. Mateus 6, 22, deixa eu confirmar. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os nossos olhos são a candeia do corpo. Nós somos movidos muitas vezes, né, por aquilo que queremos ver. E o que tem nos movido? Quando a gente vê esse desejo de Moisés, e não é à toa que ele é esse que tipifica Cristo como o mediador da antiga aliança, né, da nova aliança em Cristo Jesus. Aí a gente vem aqui para 1 Coríntios no capítulo 3, no versículo 7. Aí diz assim, ó. O ministério que trouxe a morte foi gravado, e esse texto de 1 Coríntios, que foi escrito por Paulo, lá no Novo Testamento, ele está, ele está falando justamente do que nós acabamos de ler. Olha isso. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito, o que nós vivemos hoje, ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Olha isso aqui. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, ele está falando aqui que aquele brilho no rosto, presta atenção aqui, eu vou tirar até os comentários. Aquele brilho no rosto de Moisés que acontecia quando ele estava lá, quando ele subia no monte, quando ele ouvia Deus falar, o seu rosto brilhava. O texto bíblico no Novo Testamento está dizendo que aquele brilho se desvanecia, ou seja, ele ia se apagando. Mas naquele tempo, naquele momento, aquilo era glorioso. E ele está dizendo aqui para nós hoje, no ministério e na nova aliança, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele está dizendo, ei, o tempo que você vive hoje é muito mais glorioso. Porque o brilho não desvanece. Ele está dizendo assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que as pessoas não percebessem que o brilho estava indo embora.
Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Versículo 18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele está dizendo que nós vivemos sob uma glória infinitamente maior, sobre um brilho que não desvanece, um brilho que não apaga, que é do Espírito Santo de nós, que vai nos transformando. Lembra da introdução dessa live? Pois bem, que vai nos transformando, que vai nos amadurecendo, a obra do Espírito Santo em nós. E esse brilho vai cada vez maior na maturidade espiritual que nós vamos tendo em comunhão com o Senhor. Assim como o rosto de Moisés brilhava quando ele estava com o Senhor, quando ele estava em comunhão, nessa relação com o Senhor. Nós temos isso agora, permanente em nós, pelo Espírito Santo. Então, a tendência do Espírito Santo de nós é que a gente amadureça, é que a gente brilhe, é que o Espírito Santo, é que a luz, é que essa luz brilhe através das nossas vidas. E quando isso não acontece, quando não há essa progressão, nesse brilho, nessa glória que se vê através das nossas vidas, isso não é um obstáculo posto pelo Senhor, mas posto por nós mesmos, pela nossa carne, pelo nosso pecado. Somos nós que impedimos isso daqui, da glória de Deus se manifestar nas nossas vidas, pelo nosso pecado, pela nossa corrupção, a corrupção da nossa carne, a nossa tendência pecaminosa. E é por isso que isso tudo vai nos levar ao arrependimento. Um arrependimento. Senhor, me perdoa. Por quê? Porque muitas vezes esse brilho, essa glória não tem sido vista. O Cristo não tem sido visto através das nossas vidas. Por quê? Porque há egoísmo, porque há orgulho, porque há vaidade, porque há prepotência, porque há arrogância, porque há rebelião, porque há desobediência, rebeldia. Então, eu quero finalizar essa live de hoje louvando ao Senhor, porque Ele nos tem permitido viver nesse período onde essa glória não desvanece, onde esse brilho não desvanece. E se você tem resistido a essa glória, se você tem buscado seus próprios meios para que o brilho seja visto através da sua vida, peça perdão a Deus, porque não vem por você, não vem pela sua capacidade, até porque você não tem. Eu não tenho capacidade. Ninguém tem. Ninguém, absolutamente ninguém. Ai, porque se eu fizer um curso tal, ai, se eu for para o monte, se eu fizer um coisa de oração, se eu subir a montanha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. É tão pequeno o nosso pensamento dessa forma, de achar que nós podemos algo.
É pela graça, é pelo prazer. É quando eu sou movida pela presença de Deus e não por aquilo que Ele pode fazer, ou por aquilo que eu quero que as pessoas vejam em mim. Não faz o menor sentido. E tá cheio de gente querendo ser movido por aquilo que as pessoas veem nele. Ai, porque eu quero passar uma imagem de que eu sou super espiritual. Fecha a porta do seu quarto e ora. Busca o prazer na presença. Desfruta da presença de Deus, porque esse é o bem supremo. Essa é a maior bênção que Deus pode nos dar. É a sua presença. E Moisés entendeu isso. Que a gente possa buscar essa presença. E dizer como Moisés disse, se a tua presença não for, não há nada que se iguale. Não, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Que o nosso desejo, a nossa alegria, a nossa satisfação, que Jesus Cristo seja realmente o nosso bem supremo. E que tudo que a gente faça seja para manifestar esse Deus para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe. E outra coisa, na quinta-feira eu estarei indo para Londrina, né? Teremos o culto de mulheres lá, as meninas dos Olhos de Jesus em Londrina. Então não teremos live na quinta-feira. Eu vou ver se eu faço na quarta-feira, tá bom? Então eu vou colocar aqui daí esse aviso, 8 horas também, tá bom? Eu vou confirmar se será na quarta-feira de manhã, porque quinta não tem, tá bom, gente? Que eu vou estar viajando para Londrina. Se você é de Londrina, venha estar conosco lá, tá bom? Então, Deus abençoe e vamos nos falando por aqui, hein? Vou colocar o conteúdo aqui. Opa!